Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos iniciando essas temáticas de formação em casa. Os padres irão apresentar todas as quintas-feiras, 19h30, um tema durante alguns minutos para a nossa meditação e reflexão. Por isso, esse primeiro tema que nós iremos trabalhar, iremos meditar e refletir, também nos aprofundar, será Eucaristia, centro da vida cristã. Meus irmãos e irmãs, nós temos como máxima, sabemos que Jesus instituiu a Eucaristia e isto para nós é uma verdade de fé. Outrora, naquelas últimas ceia, Jesus, ele institui a Eucaristia, ele se dá no pão e no vinho, o teu corpo e sangue. E é importante recordarmos que a instituição da Eucaristia, na última ceia, não está dissociada do sacrifício da cruz, mas há uma comunhão importante e profunda entre o sacrifício da cruz de Jesus Cristo, ele que se doa, ele que se entrega na cruz, na crucifixão, e ele que antes se doa e se entrega no sacrifício do altar, dando o seu próprio corpo, o seu próprio sangue, e dá para nós como sacramento chamado Eucaristia, ou seja, um mistério eucarístico. E é importante recordarmos, meus irmãos e irmãs, que dentro desta Eucaristia, todas as vezes que nós comungamos, quer o corpo, quer o sangue de Jesus Cristo, nós estamos comungando a própria pessoa de Jesus Cristo. Não comungamos um pedaço de Jesus, mas o inteiro, Jesus por inteiro. Na menor das partículas está Cristo por inteiro na Eucaristia. Por isso, a Sacrosanto Concílio, ou seja, o Sagrado Concílio, um dos documentos do Concílio Vaticano II, afirma no título do 7º capítulo o seguinte: o Sagrado Mistério da Eucaristia. Meus irmãos e irmãs, quando nós denominamos Eucaristia como mistério, é porque de fato nós precisamos da confiança. Nós precisamos dos olhos da nossa fé, do acreditar. Eu creio que é corpo e sangue de Jesus Cristo. Não é mais pão, não é mais vinho, mas é corpo e sangue do próprio Cristo. Por isso que é importante, todas as vezes que nós estamos na celebração eucarística, quer de forma presencial, quer acompanhando pela televisão, pelas mídias sociais, nós ouvimos o presidente da celebração dizer o seguinte: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Ou seja, se no paladar, quando nós comungamos, nós saboreamos o pão e o vinho, se quando nós tocamos, nós percebemos pelo tato que é pão e vinho, se pelo cheiro nós percebemos que é pão e vinho, pela audição nós temos a conclamação e a certeza de que não é pão e vinho, mas sim, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Por isso, meus irmãos e irmãs, a Eucaristia é sacramento de vida eterna, é alimento que nutre a nossa caminhada rumo ao reino dos céus, não somente, mas que nutre também a nossa vida diária, aqui, neste mundo, na missão enquanto discípulos missionários de Jesus Cristo. Leão Magno, Papa Leão Magno, ele diz o seguinte: aquilo que era visível ao nosso Salvador passou a ser visível a nós por meio dos sacramentos. Vou repetir. Aquilo que era visível ao nosso Salvador passou a ser visível a nós por meio dos sacramentos. Por isso, meus irmãos e irmãs, é através dos sacramentos que nós temos acesso ao mistério de Jesus Cristo. Em todos os 7 sacramentos, nesse conjunto sacramental e por excelência na Eucaristia. A Eucaristia, meus irmãos e irmãs, é o maior encontro sacramental do povo de Deus. Ou seja, se nós estamos com o horário apertado para participar de um grupo de oração,
se estamos com o horário apertado para rezar o Santo Terço e ir à missa, não desmerecendo um do outro, mas por excelência, na vida cristã católica, eu devo deixar os outros dois e ir celebrar o mistério eucarístico, a Santa Missa, a ação de graças, a Eucaristia. Porque, meus irmãos, a Eucaristia é o encontro primeiro de todo cristão católico, que crê e acredita que Jesus Cristo, de fato, é pão da vida. Por isso, meus irmãos e irmãs, todo sacramento é presença de Cristo, é manifestação de Cristo, epifania de Cristo, mas por excelência no sacramento da Eucaristia. É ali, meus irmãos e irmãs, a presença máxima, completa e por inteira de Jesus Cristo. Não que nos outros sacramentos não tenham, sim, em todos os sacramentos está presente Jesus Cristo, mas por excelência na Eucaristia, no sacrifício da Santa Missa, atualizado em todas as celebrações eucarísticas, no encontro do povo de Deus, pela presença do sacerdote que preside a Santa Eucaristia, do povo que comunga junto e celebra junto, unido ao Cristo cabeça, unido à presença real de Cristo na pessoa do sacerdote, que for ordenado de forma legítima pela Igreja Católica. Por isso, meus irmãos e irmãs, Sacrosanto Concílio, Sagrado Concílio, esse documento sobre a vida litúrgica de nossa Igreja, do Concílio Vaticano II, no número 7, irá dizer assim: para realizar tão grande obra, Cristo está presente na sua Igreja, especialmente nas ações litúrgicas. Ou seja, Cristo está presente na Igreja, isso nós não duvidamos, mas por excelência nas ações litúrgicas. Está presente no sacrifício da missa, quer na pessoa do ministro, ou seja, do sacerdote, que se oferece agora pelo ministério sacerdotal, é o mesmo que se ofereceu na cruz. Quer e sobretudo, o padre já disse, na pessoa do presidente, ou seja, do sacerdote, e agora, sobretudo, sobre as espécies eucarísticas do corpo e sangue. Está presente com seu dinamismo nos sacramentos, de modo que, quando alguém batiza, é o próprio Cristo que batiza. Está presente na sua palavra, verbo encarnado, pois é Ele que fala ao ser lida na Igreja a Sagrada Escritura, ao ser proclamada em todas as celebrações a Sagrada Escritura. Está presente, enfim, quando a Igreja reza e canta. Ele que prometeu: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Meus irmãos e irmãs, nós estamos vivenciando, dentro deste momento atípico na vida mundial, a igreja doméstica, e nos unimos como família, base de toda a catequese eclesial, base de toda a catequese de nossa igreja, de toda a vivência da comunhão do povo de Deus, na igreja doméstica, na proclamação da palavra, que é o próprio Cristo que proclama, o próprio Cristo que fala na Sagrada Escritura. Está presente onde 1 ou 2 ou 3 ou 4 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Isto Cristo nos prometeu, deixou como herança para cada um de nós. Por isso, meus irmãos e irmãs, ainda continuando, dentro do documento da Sacrosanto Concílio, Sagrado Concílio, do Concílio Vaticano II, no número 2, diz o seguinte: a liturgia pela qual especialmente no sacrifício eucarístico, ou seja, em toda a Santa Missa, se opera o fruto da nossa redenção. Meus irmãos e irmãs, cada Eucaristia que nós participamos, celebramos, em cada Eucaristia, em cada comunhão, se dá o mistério da nossa redenção. Somos redimidos pela graça do sacramento eucarístico. Meus irmãos e irmãs, isto contribui em sumo grau para que os fiéis, cada um de nós,
exprimam na vida, no cotidiano de nossa vida, e manifestem aos outros, ou seja, o discipulado, de levar a nossa experiência de Cristo Eucarístico para tantos outros, para o nosso próximo, levar a eles o mistério de Cristo e a autêntica natureza da verdadeira igreja, que é simultaneamente humana e divina. Esta igreja que é humana e que é divina, visível e dotada de elementos invisíveis, empenhada na ação e dada à contemplação, ou seja, o agir e o contemplar. Essas duas bases da vida oracional de nossa igreja, fundada por Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, nós percebemos, dentro desta igreja que é empenhada na ação e na contemplação, está presente no mundo e todavia é peregrina, é caminhante, não para, não está estática, mas é dinâmica, de forma que o que nela é humano se deve ordenar e subordinar ao divino. Tudo que nós fazemos é para nos ligar cada vez mais, de forma mais íntima, a Jesus Cristo. O visível ao invisível, a ação à contemplação e o presente à cidade futura que buscamos, o reino de Deus. Meus irmãos e irmãs, tudo que fazemos, toda a nossa vida oracional, espiritual e de forma primordial, no sacramento eucarístico, na Santa Eucaristia, nos leva a Deus, nos liga de forma íntima a Jesus Cristo. A liturgia, ao mesmo tempo que edifica os que estão na igreja, em templo santo no Senhor, em morada de Deus no Espírito, até a medida da idade da plenitude de Cristo. Ela robustece de modo admirável as suas energias para pregar Cristo e mostra a igreja aos que estão fora, como sinal erguido entre as nações, para reunir à sombra os filhos de Deus dispersos, até que haja um só rebanho e um só pastor. Meus irmãos e irmãs, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, tudo concorre para a união a Cristo, aqueles que de fato acreditam na Eucaristia, aqueles que de fato vivem da Eucaristia, aqueles que de fato estão unidos em comunhão eucarística aos outros irmãos e irmãs. Por isso nós estamos celebrando esse tempo forte, o tempo pascal, e o tempo pascal no qual nós celebramos o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, Ele vive, Ele é Emmanuel, Deus conosco, Ele está vivo no meio de nós e agora presente na Eucaristia. Em todos os 4 cantos do mundo, Cristo está presente na Eucaristia. A categoria, meus irmãos, da Páscoa é a chave para compreender todo o mistério eucarístico. A pessoa de Cristo, sua morte, sua ressurreição, o mistério da igreja, a vida do cristão e também os sacramentos nos ajudam a compreender todo o mistério que envolve a pessoa de Jesus Cristo. De modo especial, o mistério eucarístico. Todos eles provêm da Páscoa, tudo emana da Páscoa, tudo emana do sacrifício, da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, não é à toa que a Santa Missa da quinta-feira do primeiro dia do Tríduo Pascal inicia-se na quinta-feira, nas vésperas, e ela vai terminar somente com a missa da Vigília Pascal, ou seja, desde a última ceia, na instituição da Eucaristia, do sacerdócio e do mandamento do amor, passando pelo sacrifício das 15 horas de Jesus Cristo se entrega no alto da cruz, da crucifixão, por cada um de nós e por amor, para a nossa salvação, que se culmina na noite santa, no dia em que o Senhor fez para nós
na celebração da nova luz, do novo fogo que veio para iluminar a ressurreição, que se completa no canto do aleluia, do glória a Deus nas alturas. Meus irmãos e irmãs, esse mistério, celebrado por nós agora há pouco, do Tríduo Pascal, desde a quinta-feira até a vigília do Sábado Santo, é uma comunhão profunda que nós celebramos em todas as Eucaristias. Por isso, meus irmãos e irmãs, toda Eucaristia, toda Santa Missa é Páscoa. Quer estejamos na Quaresma, no Advento, no tempo comum, não. O importante é perceber essa profundidade, que em toda celebração eucarística é Páscoa. É celebrado o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, atualizado no hoje de cada dia. Por isso não é um teatro, mas sim o verdadeiro sacrifício que se dá em cada altar, nos quatro cantos do nosso mundo. Meus irmãos e irmãs, nós percebemos que dentro dessa profundidade da Eucaristia, João Paulo II, nosso querido Papa, São João Paulo II, escreve um documento, Eclésia de Eucaristia, e ele diz o seguinte: do mistério pascal, que nós acabamos de falar, nasce a Igreja. Por isso mesmo, a Eucaristia é o sacramento por excelência do mistério pascal e está colocada no centro da vida eclesial, no centro da vida da Igreja. Por isso que o título dessa nossa formação, dessa nossa meditação é Eucaristia, centro da vida cristã. Meus irmãos e irmãs, é o mistério Eucaristia que deve diariamente tomar o centro de nossa vida cristã. Seja através da comunhão espiritual, seja através da comunhão eucarística, como nós iremos fazer no fim desta pandemia, voltarmos à nossa comunhão em nossos templos, na comunidade reunida para celebrar esse mistério tão profundo e tão divino, dado a cada um de nós de forma gratuita por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, São João Paulo II continua: o dom de Cristo e do seu Espírito que recebemos na comunhão eucarística realiza plena e sobreabundantemente os anseios de unidade fraterna que vivem no coração humano. E ao mesmo tempo eleva esta experiência de fraternidade. Ou seja, a Eucaristia deve ser o centro de união comunitária entre todos os filhos de Deus. A Eucaristia, meus irmãos e irmãs, é o ponto de comunhão, ponto de encontro de todos os filhos e filhas de Deus. Por isso ela eleva essa experiência fraterna. Por isso, meus irmãos e irmãs, a Eucaristia deve ser sempre comunhão. Nunca a Eucaristia pode ser, e não é divisão, mas comunhão dos seus filhos e filhas, que é a participação comum na mesma mesa eucarística, a níveis que estão muito acima da mera experiência do banquete humano. Ou seja, nós, todas as vezes que celebramos a Santa Eucaristia, nós estamos antecipando o reino de Deus. A antecipação do céu se dá no mistério celebrado da Eucaristia. Em cada Santa Missa, nós vivemos um pouco daquilo que é o céu para cada um de nós. Meus irmãos e irmãs, pela comunhão do corpo de Cristo, a Igreja consegue cada vez mais profundamente ser em Cristo como que o sacramento ou o sinal e o instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. A Eucaristia, ela é ponto e centro de comunhão dos filhos e filhas de Deus. Ela nos une como uma mesma família fraterna e ela também nos une e nos liga a nosso Deus, a Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos e irmãs, há na Eucaristia uma comunhão horizontal da união fraterna e há uma união vertical que nos eleva também à Santíssima Trindade. Nos eleva a este encontro íntimo
com Jesus Cristo. A Eucaristia é o alimento que vai muito além de qualquer outra palavra. Ela expressa o verdadeiro fruto da ressurreição do ser humano proclamada no agora. Portanto, se o batismo é o alimento que traz a vida, a Eucaristia é o alimento que mantém o homem vivo espiritualmente. É a participação sacramental na paixão de Cristo. Vou repetir, meus irmãos e irmãs, essa profunda frase. Se o batismo é o alimento que traz a vida, a Eucaristia é o alimento que mantém o homem vivo espiritualmente. É a participação sacramental na paixão de Cristo. Pela Eucaristia nós participamos do mistério do próprio Cristo. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós estamos vivenciando esse tempo de pandemia e nós estamos rezando e pedindo: vem, Senhor Jesus, como disse o Papa Francisco na sua reflexão na bênção Urbi et Orbi. Ele disse: precisamos dizer acorda, Senhor, ou seja, vem ao nosso clamor. Nós te suplicamos o fim desta pandemia para que voltemos a este encontro eucarístico com Jesus Cristo, para que voltemos a comungar do próprio corpo e sangue de nosso Senhor. Mas, meus irmãos e irmãs, não podemos esquecer que a Eucaristia está presente no meio de nós. Quer comungamos, quer não, as santas Eucaristias continuam sendo celebradas em todo o canto do mundo. E nós estamos unidos pela nossa fé a esta Eucaristia celebrada. Nós não estamos afastados da comunhão. Nós estamos unidos porque a Eucaristia, ela abrange e vai além das nossas capelas, dos nossos templos. O mistério eucarístico vai além de um prédio físico, meus irmãos e irmãs, mas toca a igreja viva, a igreja que na ação e na contemplação está viva, a igreja que é formada por cada um de nós, membros deste corpo vivo, do qual Cristo é a cabeça. Meus irmãos e irmãs, o mistério pascal é e está no centro da fé cristã. É ele que confirma a condescendência de Deus e a kenosis do Filho. Kenosis, quando o Filho se esvazia de si mesmo, ou seja, se doa por inteiro. Ele esvazia de si mesmo, deixa a sua glória de ser chamado Filho de Deus e se esvazia. Nesse processo de esvaziamento do próprio Filho, nós denominamos kenosis, como Paulo bem escreve nas suas cartas. Permanecendo a transcendência absoluta da Trindade. Uma vez, meus irmãos, que somos gerados pelo Pai, no Filho, por meio da fé, a Eucaristia se torna o alimento nutritivo de cada um de nós. Se por Jesus Cristo nós somos filhos do Pai, e pela nossa fé acreditamos nisto e vivemos disto na nossa vida diária, a Eucaristia alimenta essa nossa filiação divina. Na comunhão eucarística, homem e Deus se relacionam no amor que os envolve. A comunhão com Cristo e com a Igreja faz com que a dimensão pessoal da fé tenda constantemente para a dimensão eclesial. Ou seja, a Eucaristia comungada por cada um de nós, a Eucaristia que nos une, não permanece somente conosco. Essa graça não fica conosco de uma forma egoísta, mas transcende a cada um de nós na atitude de uma união eclesial, da união da própria igreja. Por isso, meus irmãos e irmãs, sem batismo não se tem acesso à Eucaristia que pressupõe a fé. Há um mistério escatológico, ou seja, que nos encaminha para o reino de Deus, que cobre a Eucaristia. Isto é, na Eucaristia antecipamos o último dia de nossas vidas. Como eu disse e repito, em cada Eucaristia nós vivemos um pouco daquilo que é o reino de Deus. Em toda Eucaristia aprofundamos o mistério de sermos
filhos e filhas de Deus, nos tornando também eucarísticos. Como afirma Santo Agostinho, torna-te naquele que comungas. Meus irmãos e irmãs, esta breve reflexão sobre a Eucaristia, nós temos muito que aprofundar ainda essa temática. O padre trouxe alguns recortes dos documentos da Igreja, da encíclica do Papa São João Paulo II e outros pensamentos de alguns santos e santas, como este no final, de Santo Agostinho, tão profundo e que merece a nossa atenção até na nossa oração pessoal. Torna-te naquele que comungas. Meus irmãos e irmãs, que nós possamos cada vez mais aprofundar o mistério eucarístico, para que quando voltarmos de forma presencial em nossos templos, em comunhão celebrativa, através da comunhão do corpo e sangue de Jesus, tenhamos cada vez mais clareza e uma compreensão fiel e digna de que estamos comungando o próprio corpo e sangue, a própria pessoa de Jesus Cristo. Nunca nos esqueçamos de viver e de dizer, de proclamar que a Eucaristia é centro de nossas vidas. Deus nos abençoe, Deus nos guarde e até a próxima quinta-feira. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.